Oi, pessoal. Então, estou aqui para gravar o vídeo onde eu vou dar as orientações sobre a nossa aula, né? Essa nossa aula que vai ser extraordinariamente pela modalidade EAD. Então, a ideia é que vocês consultem, né, esse vídeo e consigam, então, a partir das orientações que eu vou passar aqui, ter acesso aos conteúdos, às metodologias e depois entender o trabalho que eu estou planejando para essa aula. Então, o que vocês precisam fazer? Lembrem, essa aula aqui nós vamos conhecer o primeiro pesquisador, a primeira pessoa que pensou a teoria do jornalismo lá no século XVII, né? Ele se chama Tobias Poisser e foi um pesquisador e engraçado, ele foi também teólogo e estudante de medicina, né? Mas foi uma pessoa, sobretudo, que pensou aquilo que a gente vem tentando responder através da teoria do jornalismo até hoje, que é por que as notícias são como são. Bom, para a gente conhecer a teoria, né, que é uma explicação de por que as notícias são como são, propostas pelo Poisser, né, a gente precisa ler o texto. Eu deixei 2 textos, então a aula vai começar assim, né, vai começar com essa consulta a esses 2 textos que estão ali disponíveis em PDF para vocês no ambiente. O primeiro texto é a própria tese do Poisser. Diferentemente de uma tese de doutorado dos tempos atuais, que tem, sei lá, 200, 300 páginas, essa tese do Poisser é muito, muito curtinha, ela tem 20 e poucas páginas, mas ela foi considerada uma tese lá para aquele momento, né? O segundo texto é, então, uma discussão, né, um artigo que faz uma reflexão, propõe uma reflexão sobre as principais ideias trazidas pelo Poisser por ocasião da sua apresentação da sua tese. Vocês vão ler esses dois textos, com especial atenção nesse que reflete a discussão proposta na tese, tá? Que é de um pesquisador português chamado Jorge Pedro Sousa, e vocês vão, a partir disso, também podem consultar, eu vou deixar disponível, um vídeo que mostra o contexto da produção noticiosa, digamos assim, lá daquele momento, né, do início do fim da Idade Média, né, início da Idade Moderna, com um início de popularização da imprensa, dos jornais, da burguesia ascendente, da intensificação dos fluxos comunicacionais e da necessidade, portanto, que aquela sociedade tinha naquele momento de se comunicar, né? Por isso o interesse do Poisser entender por que as notícias são como são lá na sua época, né? Porque era um fenômeno que vinha, então, se constituindo como novo e tudo isso. Então, esse documentário mostra um pouco desse processo para ajudar vocês a entender o contexto de uma época. Depois disso, vocês vão ter acesso a um PPT, que eu também estou colocando lá no ambiente, que sintetiza as principais ideias trazidas pelo Poisser nesse texto, né? Trazendo também, durante os slides ali propostos, alguns questionamentos que são fundamentais para que vocês entendam o que o Poisser está querendo dizer, tá? E esses questionamentos também vão direcionar vocês para o trabalho que eu vou encomendar no final, depois então dessa leitura, de olhar esse vídeo e de olhar esse PPT que traz essas orientações ou essa sistematização do conhecimento ali proposto, da teoria dele, tá? Por fim, pessoal, depois de fazer todo esse caminho, vocês então vão tomar conhecimento de um trabalho que eu vou deixar ali por escrito, no ambiente, num documento específico, que trata do seguinte: vocês vão ter que selecionar notícias do contemporâneo, atuais, né, notícias de hoje. Pode ser qualquer notícia, né? Pode ser, inclusive, e especialmente, as notícias que estão tratando a cobertura que está sendo feita, né, sobre o coronavírus, que é a grande notícia da hora, né? E vão ali observar se aquelas questões trazidas pelo Poisser para explicar por que as notícias são como são, se elas permanecem, se há alguma correspondência entre o século XVII
e o século XXI. O que aconteceu nesses quase 400, 500 anos depois, né? Será que essas explicações permanecem? Será que o Poisser está superado? Será que a teoria do jornalismo, que foi a explicação teórica, então a narrativa que está por trás dessa teoria, ela já não se sustenta mais, depois de toda essa mudança tecnológica? Ou o Poisser poderá virar, ou ele é um clássico no sentido de que ele não perde a sua atualidade, porque ele já lá na teoria enxergou as coisas mais importantes e mais perenes da produção jornalística. O fenômeno jornalístico, será que ele tem uma essência que é sempre a mesma? Então vamos ver se a gente descobre isso. Um bom trabalho para todo mundo. Se por acaso, eventualmente, alguém não conseguir entender o que está posto ali e o que é para fazer, tudo bem, pode me acionar. Mas como eu digo, nunca é por qualquer coisa, é por coisa, né, com fundamento e vigor. Eu aposto muito em vocês, acho que esse modelo EAD ele é muito bom, mas ele também exige um empenho e um protagonismo maior de vocês na medida em que ali vocês é que tem que buscar esse material, esse conteúdo, né, para poder entender ele com profundidade. É preciso eventualmente ler mais que uma vez, né, se não entendeu na primeira vez. Mas todos vocês têm me mostrado muita competência e muito talento, assim, muita capacidade de dar conta desses conteúdos aí. Um bom trabalho para todo mundo e até o nosso próximo encontro presencial, que eu espero que seja bem breve, que a gente passe por tudo isso aí da melhor forma possível. Um abraço, pessoal!